Olá, meu nome é Antônio Augusto, sou fisioterapeuta, graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, especialista em fisioterapia esportiva pela Universidade Federal de Minas Gerais, sócio proprietário da clínica Fibra Treinamento e Performance, atuo em Belo Horizonte como responsável por 3 equipes de corrida e faço parte da equipe de fisioterapia do América Futebol Clube. E já trabalho com corredores de rua há mais ou menos 6 anos. Estou aqui na Semana do Corredor para transmitir um pouco da minha experiência a você sobre as lesões mais incidentes em corredores e o papel da fisioterapia no contexto. Embora seja um assunto amplo, tentarei contribuir também com opiniões pessoais no intuito de melhorar ainda mais a compreensão. Vamos lá! Para contextualizar essa discussão, vale saber que a corrida de rua é um dos esportes que mais crescem nos últimos anos no mundo. Todo esse crescimento talvez se explica pelo caráter democrático do esporte e o fácil acesso à corrida de rua, uma vez que, teoricamente, basta ter um tênis de corrida e começar a correr. Para se ter uma ideia, estima-se hoje cerca de 5 milhões de corredores só no Brasil, sendo atualmente o segundo esporte mais praticado, ficando atrás apenas do futebol. Isto é nítido quando vemos uma prova de corrida de rua, um contingente de corredores impressionante. É fácil associar o aumento da população de corredores com o crescente número de lesões nos atletas. A fisioterapia, ciência que estuda o movimento do corpo, cada vez mais incrementa os estudos no objetivo de melhorar as formas de avaliação, prevenção das lesões e, ao mesmo tempo, otimizar o tratamento. Bom, primeiramente, é fundamental ter o conhecimento de como as lesões se desenvolvem e como elas podem afetar os atletas corredores de rua. Primeira coisa, lesão é sempre multifatorial, decorre de uma associação de fatores e nunca de um só. Segundo ponto, estes fatores causadores se classificam em intrínsecos e extrínsecos. De modo geral, os fatores intrínsecos são todos aqueles que vêm do atleta, como a força muscular, a flexibilidade, o controle do movimento, fator psicológico, dentre vários outros que poderíamos citar aqui. Os extrínsecos seriam todos aqueles externos ao atleta. Por exemplo, o tênis, o solo do local, a temperatura do ambiente, as alterações do terreno, dentre outros. O somatório desses fatores levam à lesão. Estudos mostram que a incidência de lesões nos atletas, amadores ou profissionais, atinge entre 20% e 70% dos praticantes. Então, uma grande parte dos adeptos ou já se machucou ou provavelmente irá se machucar. E dada a característica do esporte, a maioria das lesões ocorre em membros inferiores do corpo. Por estatística, as regiões mais acometidas pelas lesões nos membros inferiores acontecem assim: mais ou menos 42% nos joelhos, em torno de 40% em pernas, tornozelo e pés, e acima dos joelhos corresponde um pouco menos de 20%. Ou seja, lesões em coxa, quadril, tronco, membros superiores. Dada a dificuldade de maiores pesquisas, esses números podem variar muito. Entretanto, um autor que eu gosto muito, que é um grande pesquisador na área, o Lieberman, tem um conceito muito interessante para caracterizar a lesão nos corredores e que é aceito e difundido em vários locais do mundo. Ele diz que para a lesão ser caracterizada a lesão e ser computada entre os corredores, ela tem que ser capaz de reduzir a velocidade, distância ou tempo. Essa classificação é muito legal porque
No dia a dia, conseguimos ver atletas treinando com dor ou desconforto sem reduzir seus parâmetros de treinamento. Isso nos indica que o atleta ainda não está lesionado e que nossa hora de intervir precocemente talvez seja naquele momento. E não esperar sua evolução, saber identificar isso, faz toda a diferença de tempo de afastamento do atleta do esporte. Popularmente, saber o limiar de quebra do atleta. O mecanismo da corrida ajuda a compreender melhor as características das lesões mais comuns. O gesto esportivo de correr consiste em mecanismo repetitivo de flexão e extensão das articulações envolvidas, o que gera sobrecarga nos mecanismos flexo-extensores articulares. Ao analisarmos as cargas externas envolvidas, veremos um atleta acelerando seu corpo horizontalmente, tendo uma carga compressiva vertical, que é a gravidade. Ou seja, quanto mais rápido o atleta se deslocar, mais cargas suas musculaturas terão de aguentar durante o movimento, uma vez que a gravidade, como a gente sabe, é constante, e o que altera mesmo é a velocidade do corredor. Depois dessa análise, podemos dizer, em sua grande maioria, as lesões de corredores de rua ocorrem por sobrecarga, mais conhecido como overuse, popularmente falando, né? Ou seja, pela sequência repetitiva de movimentos similares, com altas cargas, impondo uma fadiga ao sistema músculo-esquelético, combinando com um não preparo da estrutura para realizar aquela função, a corrida, né? As lesões traumáticas também estão presentes entre os corredores, entretanto, com uma incidência muito menor, né? Já que o episódio de choque com outro participante, ou queda, ou alguma fratura por impacto, são muito menores e muito menos comuns, né? Muito bem, agora que falei um pouco do que é lesão e de suas variáveis, vou agora tratar sobre as mais comuns nos atletas corredores de rua. São 5, as mais importantes, não mais importantes, as mais comuns, a com maior incidência. Porém, antes de entrar no assunto, propriamente dito, é importante abordar sobre os tipos de pisada e suas influências nas lesões, e sobre o ciclo da corrida e suas fases. Didaticamente, a corrida é uma sequência de saltos e agachamentos, divididos em 3 resumidas fases. A fase de impulsão, a fase de aterrissagem e a fase de apoio médio. Vamos lá. Na primeira fase, a fase 1, ocorre a impulsão do corpo contra o solo, que responde à força com a mesma proporção, mas em direção contrária ao corpo, gerando o salto horizontal do atleta. Na segunda fase, o pé do atleta volta a fazer o contato inicial contra o solo, realinhando as articulações para realizar a absorção de carga. Na terceira fase, o atleta tende a absorver as cargas produzidas na fase 1 e redirecionar essa força para uma nova impulsão e um novo ciclo da marcha. Podemos dizer que em um ambiente controlado, através de um raciocínio energético, o movimento de corrida se faz inerte através de uma conservação de energia, que é transformada de gravitacional em cinética e logo após elástica, que novamente transforma em gravitacional, novamente em cinética e assim por diante, voltando em todo o ciclo da corrida. Muito bem, vamos lá. Agora vamos falar sobre os movimentos de pronação e supinação. É importante desmistificar alguns pontos. Os movimentos de pronação e supinação são movimentos fisiológicos realizados na corrida. Então, todos nós devemos fazer. O que caracteriza a alteração deste movimento é o aumento da quantidade de cada movimento,
ou aparecimento dos movimentos em fases erradas da corrida. A explicação sobre marcha e corrida é muito mais ampla, porém, por motivos didáticos e questão de foco, resumiu o assunto. Na fase de impulsão, devemos estar com o pé em supinação, ou seja, mais apoiado em sua região lateral, pois assim os arcos do pé estão rígidos, propiciando melhor estabilidade ao corpo e força para a execução do salto. Na fase de aterrissagem, o pé deve passar de supinado para pronado, ou seja, o apoio passa da região lateral do pé para a região medial do pé, deixando os arcos maleáveis. Na fase de aterrissagem, o pé deve passar de supinado para pronado, ou seja, o apoio passa para a região medial do pé, tornando os arcos plantares maleáveis e assim amortecendo o impacto do contato ao solo. Durante o ciclo da corrida, a fase de apoio médio, o nosso pé deve encontrar em pronação, retornando para supinado na próxima sequência. É mais ou menos isso. Então, como que podemos caracterizar quando a pisada é pronada, supinada ou neutra? Vamos lá, iremos caracterizá-la pronada quando o atleta apresentar um excesso de pronação ou uma pronação na hora errada, como vocês podem conferir aqui na imagem. Classificaremos em supinada quando apresentar um excesso de supinação ou uma supinação na hora errada. Já a pisada neutra é quando ocorre o equilíbrio exato entre pronação e supinação. O movimento ocorre da maneira correta, fazendo os momentos de pronação na hora certa e supinação na hora certa. Bom, depois dessas explicações, posso retornar aos 5 tipos de lesões de maior incidência das quais mencionei. A primeira que vou falar aqui é a síndrome da banda iliotibial, ou popularmente conhecida como síndrome do corredor. E qual que é a característica principal dessa lesão? Primeiro, é uma lesão que causa dor na região lateral do joelho. Para entendermos melhor, a banda iliotibial é um tecido fibroso, uma espécie de faixa fibrosa que fica localizada na região lateral da coxa e percorre do quadril à perna, tendo a sua inserção na tíbia, que é o osso da perna. Mas por qual motivo essa é uma das lesões que mais acometem os corredores? É simples. O principal motivo deles é o atrito do tendão da banda diretamente com o osso da coxa, o fêmur, em uma proeminência na região lateral que é chamada de côndilo lateral do fêmur. Precisamos entender então quais são os motivos que causam esse atrito entre tendão e osso. Lembrando que eu falei um pouco para trás que a lesão é multifatorial, então ela não é dependente apenas de um fator. Vamos lá. O mecanismo de flexão e extensão do joelho é o principal causador dessa lesão. Então, corredores que têm uma cadência maior, ou seja, aquelas pessoas que dão mais passos por minuto, realizam mais vezes esse movimento de flexo e extensão do joelho, sendo mais suscetíveis a esse desgaste tendíneo. Há outros fatores que podem levar a essa condição, como por exemplo, o aumento da tensão da banda iliotibial, uma maior rigidez do tecido mesmo. Outro fator importante para citarmos é um desequilíbrio de forças do quadril, podendo gerar uma adução do membro inferior, melhor, uma aproximação do membro inferior para o plano medial do corpo. Essa alteração pode ser caracterizada também pelo tipo de pisada, e não só pelo desequilíbrio muscular, por exemplo. Uma pessoa que possuir um excesso de pronação acaba desencadeando todo esse processo
de estresse do compartimento lateral da coxa. A supinação também pode ocasionar o maior contato do tendão com o fêmur. O desalinhamento de membros inferiores, um membro maior do que o outro, também entram como fatores desencadeadores dessa lesão. Uma coisa importante para esses atletas é evitar correr em planos inclinados. Por quê? Pois aumentam a frequência de flexo e extensão do joelho. A fisioterapia, nessa lesão, assim como nas outras, entra com um papel importantíssimo, não apenas no tratamento da dor, mas de maneira fundamental identificando esses fatores causadores e principalmente isolando-os. A segunda lesão que eu irei comentar aqui é a tendinopatia de Aquiles. Tendinite é um termo que ficou popularizado, mas na verdade a grande maioria das lesões que envolvem tendões são processos degenerativos, em decorrência de sobrecarga repetitiva do tendão, caracterizando uma tendinose. É algo crônico. A importância dessa diferenciação é por conta do tratamento, que é completamente diferente entre tendinite e tendinose. Mas vamos lá. O tendão de Aquiles, assim como o tendão patelar, que eu irei falar um pouco mais para frente, são importantes fontes transmissoras de força na corrida. São frequentemente os mais acometidos por sobrecarga mecânica, ou seja, o uso exagerado do tendão. É preciso dar uma folga para o tendão. O diagnóstico inicial da lesão nem sempre é obtido, o que se torna um risco para o corredor. A lesão ocorre principalmente em uma área do tendão localizada de 2 a 6 centímetros do calcanhar. E geralmente começa com uma dor leve, que segue durante dias ou meses até, piorando principalmente durante a atividade física e durante o repouso pode melhorar um pouco, até desaparecer. Para nós termos uma ideia, a incidência dessa lesão é 10 vezes maior em pessoas da mesma idade que correm do que pessoas da mesma idade que não correm. Como já comentei que é uma lesão por overuse, podemos citar fatores tanto extrínsecos como intrínsecos que podem facilitar o aparecimento dela. Geralmente, esses fatores causam estresse, mau posicionamento ou aumentam a sobrecarga tendínea, como por exemplo, um tênis inadequado, mudanças no piso, corredores pronadores ou supinadores, flexibilidade reduzida, excesso de peso, dentre outros. Um fator importante para citarmos sobre essa lesão é que, se não tratada nas fases iniciais e de maneira correta, pode levar a um prognóstico de ruptura total do tendão, que infelizmente só será reconstituído de forma cirúrgica. A terceira lesão que eu trago aqui para você é outra lesão muito comum de quem corre, a faceite plantar. A face plantar, que é o componente lesado nessa disfunção, é um tecido conjuntivo, localizado na parte da planta do pé, e tem como principal função a absorção de cargas e sustentação dos arcos do pé. A faceite nada mais é do que uma tensão exagerada desse tecido, o que em longo prazo gera uma inflamação por microtraumas repetitivos na região próxima à base do osso do calcanhar, o calcâneo. Assim como nas demais lesões que envolvem corrida, a faceite plantar está associada com estresse repetitivo e com constante sobrecarga. Os sintomas podem ou não aparecer no início da lesão, mas comumente é mais fácil encontrar corredores com histórico crônico dessa lesão.
Uma queixa de dor do atleta, comum de ser relatada, é ao colocar o pé no chão pela manhã. A dor é similar a uma pontada na sola do pé. Desaparece ao longo do dia, principalmente logo depois que ele começa a caminhar. Já nos treinos ou corridas, nas provas, a queixa será quando o atleta está correndo, principalmente na fase de aterrissagem e aceitação de carga. É comum sintomas como pontadas ou choques nesse momento. E ao final dos treinamentos é muito comum atletas com faceite plantar irem embora mancando. Apesar do que muitos pensam, o esporão de calcânio, que é uma espícula óssea na base do calcânio, é uma complicação da faceite plantar e não o contrário. Por estar muito rígida, promove uma tensão excessiva na base óssea por muito tempo. Então não é o esporão que causa a faceite, como muitos pensam, e sim o contrário. Algumas alterações nos corredores são predisponentes ao desenvolvimento da faceite. Dentre elas estão o aumento de pronação ou supinação, o excesso de peso, o solo muito duro, disfunção das musculaturas do quadril, flexibilidade reduzida na panturrilha e o gestual esportivo equivocado. O tratamento dessa lesão consiste na correção dos fatores causais da tensão aumentada da face plantar. Somente assim se terá um bom resultado. Não adianta tratamento paliativo, medidas paliativas. O tratamento apenas dos sintomas não é a melhor opção nesse caso, por ter caráter momentâneo. É usual e indicado, em alguns casos, a utilização de órteses nos pés, as famosas palmilhas, mas apenas em casos específicos. Os tênis específicos para pronação ou supinação não corrigem ou previnem essa lesão, já que as correções que os tênis prometem prover são seletivas a alguns tipos de pisada, pronada e supinada, e não a todos. Caso haja necessidade de correção dessa alteração, é melhor apostar em um tênis neutro, com a correção de pronação ou supinação sendo efetivada por uma palmilha. A escolha do terreno de treinamento também é muito importante nesses casos. Sempre que possível, optar por solos mais complacentes e evitar solos extremamente duros. O treino em subida, neste caso, também é desaconselhável, já que na subida exigimos demais das panturrilhas e aumentamos demais sua rigidez durante o movimento. A quarta lesão que trouxe aqui para você é a tendinopatia patelar, ou joelho de saltador. Como mencionei na lesão do tendão aquileu, a tendinopatia patelar tem características muito semelhantes, já que o tendão é responsável por dissipar a força durante a corrida do quadríceps, que é um conjunto de músculos na região anterior da coxa. As mesmas pequenas lesões que ocorrem no tendão de Aquiles podem afetar o tendão patelar, provocando uma tendinose e levando a uma dor anterior no joelho. Porém, essa dor tem uma característica importante. Ela costuma aparecer principalmente próximo ao polo inferior da patela, o osso anterior ao fêmur no joelho. O tratamento baseia-se muito na intervenção já falada na tendinopatia de Aquiles. A última lesão que irei falar com você é a síndrome do estresse tibial, mais conhecida como periostite ou canelite. A periostite é ocasionada pela tração do periósteo, que é uma membrana que envolve os ossos, levando a uma inflamação local. As causas dessa lesão ainda são obscuras, faltam estudos na área. Mas a gente já sabe que alguns fatores influenciam no aparecimento dessa lesão, como por exemplo, pronação aumentada, sobrepeso, mecânica da corrida alterada, recrutamento muscular equivocado, além de outros. Existem causas específicas da periostite. Tirando um trauma direto que pode ocasionar essa inflamação,
Temos a periostite causada pela hiperativação de músculos específicos, como o tibial posterior, o tibial anterior, o sóleo, além da hiperativação de extensores de dedos dos pés. A dor parece uma queimação e sua região de acometimento varia de acordo com o músculo que está causando a lesão. Mas as mais comuns são na região anterior da canela ou na região medial da canela. O tratamento fisioterápico da periostite consiste em melhorar a absorção de impacto através principalmente da correção da biomecânica da corrida, podendo ser realizada com fortalecimento muscular, melhora da flexibilidade, além do uso de órteses, como as palmilhas. O corredor tem que ficar esperto ao primeiro sinal da canelite, pois ela pode se tornar crônica, podendo virar até uma fratura por estresse, ficando mais difícil o seu tratamento, principalmente se começar tardiamente. Muito bem, agora que comentei um pouco sobre essas lesões, vou falar um pouco mais do papel do fisioterapeuta e como nós podemos auxiliar você, corredor. A fisioterapia tem papel fundamental, não só no tratamento da lesão, isso é importante salientar, porque todo mundo acha que o fisioterapeuta é responsável apenas por tratar as lesões. Mas um dos principais objetivos nossos é descobrir e desenvolver estratégias para melhorar a prevenção e o diagnóstico precoce dessas lesões. Os estudos atuais mostram que ainda temos longo caminho a percorrer quando o assunto é prevenção de lesões, mas o assunto cada vez está mais em voga. A maioria da população já se deu conta que é muito mais caro o tratamento da lesão do que a sua prevenção. E este raciocínio pode se estender para todas as afetações da saúde, seja ela cardíaca, ortopédica, renal, entre outras. Muito bem, nos dias de hoje, os corredores têm acesso a um arsenal tecnológico para a melhor prática do esporte. Todo dia aparece um tênis novo, cada vez mais tecnológico, mais moderno. Meias de compressão com material que dissipam o calor, roupas cada vez mais leves que auxiliam na sua regulação térmica, relógios com GPS que te demonstram através de gráficos a sua melhora. Além do aparato material, o corredor de rua hoje tem acesso aos softwares presentes em quase todos os smartphones do mercado. Isso sem contar com o boom de assessorias esportivas que prescrevem planilhas feitas por profissionais especializados para todos os objetivos dos atletas. A fisioterapia não fica atrás, ela entra nesse novo cenário como uma aliada, trazendo novos recursos de reabilitação e também de avaliação do atleta. É importante falar que as avaliações não devem ser realizadas apenas no início da prática esportiva ou quando o corredor já desencadeou o processo lesivo. O atleta tem que desenvolver o costume de ser reavaliado periodicamente para ver se está ou não conseguindo realizar seus objetivos, ou mesmo se suas capacidades músculo-esqueléticas modificaram. Os atletas ficam tão focados em melhorar tempo e distância que acabam esquecendo que, assim como a sua capacidade respiratória modifica ao longo do tempo, a sua parte muscular também. E ela precisa ser frequentemente avaliada para estar sempre compatível com os objetivos do corredor. A avaliação não deve acontecer de forma isolada e estática. A avaliação do corredor pode até ser segmentada por articulação, mas a movimentação simular executada na corrida tem de ocorrer, é fundamental. As demandas que o corpo sofre são muito diferentes durante postura estática e dinâmica, e avaliar o corredor apenas estaticamente é um erro corriqueiro. O que pode acontecer é que, estaticamente, o corredor apresente ser capaz de realizar todas as suas atividades, mas dinamicamente apresenta severas alterações, desencadeando as lesões. Hoje, as filmagens em alta definição e com redução da velocidade da imagem
facilita o fisioterapeuta na avaliação das mínimas alterações no atleta, sendo cada vez mais específica a avaliação. Entender as demandas tanto articulares quanto musculares é importantíssimo para que o fisioterapeuta execute uma boa avaliação do corredor. O entendimento sobre alguns parâmetros de tratamento também seria interessante compreender, já que em algumas ocasiões o fisioterapeuta terá que regular alguns desses parâmetros ou conversar com o treinador do atleta sobre eles. Saber também quais são os fatores que podem gerar a lesão também é de suma importância para o fisioterapeuta programar um excelente período de prevenção. Às vezes, esse período pode ser apenas a troca de um tênis ou um programa mais complexo de reforço muscular, sempre dependendo de caso a caso. Lembrando, a fisioterapia avalia para prevenir ou tratar. Outro papel importante do fisioterapeuta é livrar os atletas dos mitos comuns da corrida. Se eu não alongar eu vou me machucar. Quanto mais caro o meu tênis, a chance de me machucar é menor. Posso correr 2 vezes por dia, isso tem algum problema? E por aí vai. O assunto é muito extenso e não cabe eu falar tudo aqui de uma vez. Eu espero ter contribuído com você de alguma forma e ter esclarecido coisas importantes para os seus treinos, as suas corridas e tudo mais relacionado ao esporte. Muito bem, gente. Então, obrigado por ter ficado aqui comigo e nos vemos numa próxima.